Oi, gente. Para quem não me conhece, eu me chamo Júlia, eu tenho 20 anos e esse é o canal Diário de um Luto. O vídeo de hoje vai fazer parte de uma sequência de vídeos sobre o Setembro Amarelo. O tema do vídeo de hoje vai ser sobre assédio. E todo mundo sabe que começa com assédio, com uma brincadeirinha de mau gosto, e depois vira... Eu vou começar contando a minha experiência pessoal, e depois eu vou contar outros casos. Na minha experiência pessoal, eu vejo muitas meninas, assim, desde 12, 13, 14 anos sofrendo assédio. Eu via meus colegas de sala relatando isso, parentes. Eu tinha muito pavor de sofrer assédio ou de ser... Eu sempre entendi que as mulheres nunca estariam seguras em lugar nenhum. Pode ser no metrô, no ônibus, em qualquer transporte, Uber, escola, em qualquer lugar. E hoje, muito do que eu entendo sobre machismo e sobre assédio e dessa cultura também veio de que os meus pais frequentaram a igreja católica, por alguns anos. E enquanto eu era criança, eu presenciava tudo isso. Só um adendo, que eu não estou falando mal da igreja católica, inclusive eu tenho muito respeito por ela. Aqui vai ser de uma forma, na Itália de outra forma. O meio em que eu vivia naquela época era muito... Eles normalizavam muito o machismo, sabe? Era normal que a mulher devesse fazer comida, devesse limpar a casa, cuidar dos filhos e ainda trabalhar. Eu cresci vendo isso. E se o homem tivesse ciúmes da mulher, ele ficava agressivo. Se ele falasse, por algum motivo ela não tivesse escutado, ela apanhava. Quando eu fui crescendo, isso não foi mudando, sabe? Parece que foi até piorando. Eu mudei de cidade, né? Então eu não tenho mais contato com aquelas pessoas. E eu mesma, até os meus 19 anos, eu nunca tinha sofrido assédio. Em alguns momentos da minha vida, quando eu era adolescente, sempre tinha um menino na escola, da minha sala, de uma sala mais nova, que me enviava cartinhas pedindo pra namorar comigo, ou então pegava meu número não sei de onde e me mandava mensagem falando que queria ficar comigo, que queria sair comigo. As pessoas que me chamaram foram educadas comigo, sabe? Falaram, olha, eu tô afim de você, eu queria saber, sabe? Não foram desrespeitosos. Só que em outro contexto isso seria assédio. O que aconteceu ano passado, em novembro, pela primeira vez. E desde então, isso nunca mais parou. Eu tinha 19 anos. Eu chamei um Uber e o homem tinha no mínimo uns 34, 35 anos. Eu não conseguia sair do carro. Eu não conseguia sair dali. Eu não conseguia cortar o assunto. Eu estava indo trabalhar, que era um lugar um pouco longe da minha casa, e tinha que pegar a pista. Não dava pra eu me jogar no meio da pista. Ele ficava passando ali no meu bairro e vendo pessoas que gostariam de pegar viagem com ele. Antes dessa do trabalho, teve um dia que eu chamei ele, né? Eu não sabia que era ele, mas eu chamei um Uber, era ele, e era pra ir pra faculdade. Quando eu fui pra faculdade, eu cheguei lá, e aí ele começou, nossa, eu gostei de você, você não gostaria de tomar um suco comigo? Na hora, eu fiquei sem reação. Tá bom. Sabe, eu peguei e saí do carro. Na hora, assim, eu não pensei em nada, mas o que eu pensei foi, bom, esse cara vai me sequestrar. Ele pode me botar pra dentro do carro de volta, ele pode bater em mim. E eu tava dentro do carro, né? E eu falei, não, tá bom. A gente vê assim. Aí eu saí do carro. Falei, não, eu nunca mais vou encontrar com ele mesmo. E acho que um mês depois, eu precisava ir pro trabalho. E eu tava com medo de chegar atrasada. Aí eu chamei o Uber, nem vi quem era, naquela pressa toda. Era ele. Só que na hora que eu entrei, eu nem lembrava, né, que era ele. Porque eu tava com sono, era muito cedo.
E aí ele foi e falou assim: eu lembro de você. E quando eu olhei pra ele tava me olhando com uma. Assim, me dá nojo de falar. Mas ele tava me olhando de uma forma assim, achando engraçado, achando divertido, sabe? Mais uma vez, eu não tinha como sair do carro. Eu só torci pra ele não me incomodar. A gente tava na pista. A gente dá vontade de chorar contando isso, de verdade. Nossa, eu vou pausar o vídeo aqui. Eu estava com medo dele fazer alguma coisa comigo. Porque eu estava na pista, né? Ele podia fazer o que ele quisesse, porque não tinha como eu sair correndo dali. Não tinha muita gente perto, não tinha nada. E ele foi falando assim umas coisas muito nojentas, sabe? Ah, você tem namorado? O seu pai não liga de você ficar assim com as pessoas? Como é que você é? Você bebe? Você aceita tomar uma cerveja comigo? Né? Qualquer dia vão tomar uma cerveja comigo. Eu fiquei escutando aquilo. E o que você faz nessa hora? Nada. Porque se você faz alguma coisa, esse cara te bate, te. Ou por via das dúvidas te sequestra também. Ele perguntou se eu namorava, que tipo de homem que eu gostava. Depois eu denunciei ele, reclamei no Uber e eles tiraram o cara pra sempre da Uber. Então ele nunca mais pode ser Uber novamente. Fico muito aliviada com isso porque nenhuma outra mulher vai sofrer o que eu sofri com esse cara. Assim, as pessoas tendem a achar que o assédio é só nada, sabe? Mas sabe o que isso causou em mim? Desde novembro do ano passado. Sabem quantas vezes eu usei shorts? 3 vezes. E eu usava shorts todos os dias. Só pra vocês verem o quanto isso pode afetar o psicológico de alguém. Como se isso não fosse bastante, eu comecei a ouvir diariamente de meninos na faculdade. Nossa, como ela é bonita. Eu pegava. Nossa, eu ficaria com ela. Nossa, ela é gatinha, né? Já pensou se eu ficasse com ela? Como se eu não estivesse ali ouvindo isso. Como se isso não fosse me incomodar. E era sempre um grupo de meninos. Teve uma vez que eu estava na sala dos computadores para estudar e tinha uns 5 meninos me olhando e apontando para mim. Nossa, eu super ficaria com ela. Ela é muito bonita e não sei o quê. E falando esse tipo de coisa. E achando engraçado, sabe? Dando risada. Aí o meu amigo chegou, acabou a palhaçada deles. Então, quando vocês estiverem em uma situação dessa, lembrem que assediador só tem medo de homem. É muito triste ver essas coisas, sabe? Porque não acontece só comigo. E nisso começaram meninas a me assediar também. Até então, o que eu ouvia de meninas é: nossa, você é bonita, te achei muito fofa, muito gatinha. Até aí, porque eu ouvia isso geralmente em festa, em conhecidos, sabe, gente? O problema começa quando isso chega para pessoas que não são eu. Eu estava indo embora da faculdade. Uma menina vira para mim, aponta para mim e fala: nossa, quando será que tá a terapia, hein? Eu quero fazer com você. Não, isso não é engraçado. Isso não é bom. Porque
Em nenhum momento eu dei abertura pra ela fazer isso comigo. Imagina se fosse um homem que me disse isso. Vocês considerariam um assédio. Outro dia, eu tava saindo do elevador. Aí a menina fala pra outra: nossa, como ela é gatinha, hein? Eu pegava. Aí eu fui no banheiro da faculdade e a menina disse pra outra: nossa, como ela é gatinha. Gente, eu só fui usar o banheiro. Eu nem olhei pra menina, eu nem vi que ela tava ali. Eu só fui perceber que ela tava ali depois que ela falou isso. Aí as pessoas me falam: ah, mas não leva tão a sério, não leva tão a sério. Então eu sou obrigada a ficar aguentando meninas e meninos falando na minha cara que querem me pegar, que me acham gatinha, falando pros outros, no meio de uma sala de estudos, sobre o quanto eles querem me pegar. Teve uma vez, eu estava em uma palestra da faculdade. Eu fui passar por um corredor, aí a menina fala pro amigo dela, em alto e bom tom, pra todo mundo ouvir. E deve ter umas 6, 7 pessoas que estavam ali junto com ela ouviram, falando: nossa, que menina gata. Vocês não têm noção, ela é muito bonita. Eu super ficaria com ela. A pessoa já disse isso alto, porque eu ia ouvir. E não, eu não gosto desse tipo de comentário e de brincadeira. Eu não sou obrigada a ficar ouvindo essas coisas a meu respeito. Se você gostaria de ficar comigo, você chega em mim e me fala. Você não fica falando por seus amiguinhos tirarem sarro, por seus colegas de sala ou no meio de um banheiro da faculdade ou de uma palestra da faculdade. Eu posto uma foto, me chamam na DM do Instagram, falando: nossa, que gatinha, que bonitinha, ai não sei o que. Eu não dei abertura pra pessoa. Eu estava pegando fretado, eu ainda pego. Tinha um menino que queria ficar comigo, somente porque eu fui educada com ele. E aí, ele começou a sentar do meu lado todo dia. O banco estava ocupado por outra pessoa. Ele fazia a pessoa sair do meu lado e ficar do meu lado. Ele me dava beijo quase aqui na minha boca, tipo, de tchau. E tá tudo bem, né? Ele ficava me olhando o tempo inteiro, né? Ele queria ficar grudado comigo, não sei porquê, porque eu em nenhum momento dei abertura pra ele, em nenhum momento eu fui amiga dele. E assim, isso era muito constrangedor, porque eu tinha medo de que se eu fizesse alguma coisa, se eu falasse pra ele parar, ele ficasse bravo e tentasse fazer alguma coisa comigo. Então, é um medo que toda mulher tem. Medo de falar pra pessoa parar, de que não tá gostando, e o homem fica bravo e tentar. E eu achei que eu ia ter paz, né? Um outro menino começou a dar em cima de mim. E mais uma vez, eu não dei permissão, eu não dei a entender que tinha alguma coisa rolando. E ele faz isso com todas as meninas. Ele só fala com meninas que ele quer pegar. Ele ficava querendo sentar do meu lado, ficava conversando comigo sobre como foi o meu dia, como foi a minha semana. No semestre passado, eu peguei uma caneta emprestada com ele pra você ver como funciona a cabeça deles, dos assediadores. Eu pedi uma caneta emprestada pra alguém da van, porque eu esqueci a minha caneta em casa. Aí ele me emprestou. E por causa de uma caneta, ele se achou no direito de me chamar pra sair. E aí esses dias, a van estava lotada. Não tinha um lugar sobrando. E pro meu azar, eu tive que sentar do lado dele, porque não tinha outro lugar. Que ele foi capaz de ficar da minha cidade até a cidade que eu estudo, me olhando pra mim o tempo inteiro, durante 1 hora. E ainda por cima, ele estava com a perna totalmente aberta, né? E eu ia fazer o quê? Eu ia denunciar ele pro cara da van, sem provas. Eu ia falar o quê pra alguém? Como se alguém fosse acreditar.
porque ele tava nitidamente super à vontade de ficar me olhando o tempo inteiro e agindo desse modo, sabe? Com a perna aberta, com a mão na perna dele, super à vontade. E eu, tipo, não podia nem sair dali, porque eu não tinha outro lugar. Essa foi a minha experiência e eu espero não ter que sofrer outro assédio tão cedo. Mas já faz meses e meses que eu sofro assédios desse tipo, de pessoas que eu não conheço. Não cabe a ninguém julgar. Ah, mas no seu lugar teria feito diferente. Não, você não teria feito diferente. Porque quando acontece, o seu corpo congela. Porque você tem medo. Você tem pânico de que o homem vá você. E nessa hora, você não funciona. Nessa hora, você congela. Ah, mas eu correria. Não, você não correria. Até porque eu vou começar com as estatísticas agora, e com os dados, e com os casos sobre isso. O primeiro vídeo que eu vou mostrar aqui é assustador. Tá? É um vídeo em que todas as vezes em que uma mulher correu, o homem alcançou ela. Esse vídeo já é perturbador bastante. É só pra vocês verem que às vezes, mesmo que a mulher queira fazer alguma coisa, ela não pode fazer. Porque de forma física, os homens eles são mais fortes e mais velozes. Então, a não ser que a mulher pratique uma autodefesa, sei lá, esteja com alguma coisa na mão nessa hora, algum livro, algum guarda-chuva, não sei. Às vezes o homem vai segurar você, agarrar você. Por isso que existe até uma frase chamada Run like a girl. Corra como uma garota. Porque todo mundo fala, é porque menina não sabe correr. Juro pra você que ninguém corre mais rápido do que uma menina fugindo de um abusador. E eu vou mostrar 2 vídeos aqui. Um é real, dela tá sendo perseguida e gravando. O segundo é um filme, mas é também ela correndo desesperadamente. E se a gente pesquisar na internet, já vai aparecer direto. Namorado, amigo, ex. Mas agora, se colocar muitas mulheres ainda por ano no Brasil. Imagina você não poder ir no supermercado, ir no banheiro da faculdade, ir no metrô, ficar na sala de estar sozinho porque algum homem pode vir aqui e assediar você e querer de você. Eu nem preciso ir muito longe para poder falar isso. Eu já presenciei mulheres trabalhando e falar, porque eu vou te ou em casa. É porque você tá muito coisas nojentas desse tipo. Ou então, essa daqui eu já. Ou então, pior ainda, essa frase aqui. Por hora, vamos lembrar das mulheres no Afeganistão. Elas não podem estudar, não podem trabalhar, não podem se vestir bonitas, não podem praticar esportes, não podem viver. Elas só têm que ficar em casa à mercê do marido. E elas não podem sequer mostrar o rosto. Isso já não é o bastante pra vocês? Vou falar aqui de um caso que me assusta até hoje. Ela foi uma menina japonesa, que ela era considerada uma das mais bonitas da escola. E o menino gostava dela, e ela não gostava dele.
E na cabeça doentia dele, isso foi o suficiente para ele ir atrás dela, com os amiguinhos dele, fazer com que os amigos dele jogassem uma pedra na bicicleta dela, ela caísse, ficasse desorientada, e ele fosse lá e pagasse de bom moço e falasse: não, eu te levo para casa, você tá bem? Acontece que ela nunca chegou em casa. E esse menino ainda fez com que ela ligasse pro pai e pra mãe e falasse: eu estou bem, eu volto depois para casa. Porque o caso chama 50 dias no inferno. De tudo isso, ainda queimaram o corpo dela. As estatísticas não mentem. E se vocês querem ficar horrorizados só mais um pouco, eu te mostro mais um caso. A gente cresce em uma cultura, não só brasileira, mas de muitos países afora, que falam assim: ah, lógico, né, também, com esses shorts, com essa saia. Lógico, eu tava num baile funk, lógico, ela tava pedindo. Tem certeza mesmo que foi a mulher que tava pedindo pra ser violentada? Porque assim, tem fotos de vestido de bebês que não fizeram nada, que não pediram nada e foram abusadas mesmo assim. Não é culpa da vítima. Não é culpa da roupa dela, do que ela fumou, do que ela bebeu, do que ela falou. E outra coisa, gente, em mulher bêbada não se faz nada. É cruel que nós mulheres tenhamos que tomar cuidado ao sair de casa. Não por medo de outra coisa, de ser roubada, assaltada, eu acho que isso é o de menos. O medo é de ser estuprada, é de ser violentada. Porque você nunca sabe quem são as pessoas. E eu não tô falando só de homem, gente. Estupro não é só homem. Tem mulher que me assedia. Tem mulher que fala que eu sou uma gatinha que ficaria comigo. E eu nem conheço a mulher. Uma mulher que também tem uma perversidade mental, que também é doente. Que chega em mim, me sequestra, acabou. Não é só homem. Até com mulher, a gente tem que tomar cuidado. Agora chegou na parte do conselho. Eu vou dividir em duas partes. Primeiro, conselho para os homens. E segundo, conselho para as mulheres. Eu espero que você proteja as mulheres que estão na sua vida. Seja sua mãe, seja sua irmã. E que você acredite na palavra delas quando elas falarem que foram estupradas. Eu espero que vocês denunciem. E que vocês não sejam mais um a fazer isso. Porque vocês podem fazer diferente. Não sejam mais um assediador. Porque isso não é engraçado. Não é engraçado você estar num grupo de meninos, de homens, e ficar apontando pra uma mulher, pra uma menina, e falando: nossa, eu pegava você, hein? E que quando uma denuncia um abuso, você acredite. Acredite na primeira vez. Porque na segunda vez que a pessoa denunciar pra você, já pode ser muito tarde pra você fazer alguma coisa e acreditar nela. Porque na segunda, não tem volta. Agora o meu conselho para as mulheres: se protejam o máximo que vocês puderem. Se vocês acham que algum colega seu está assediando vocês, falem. Não fiquem quietas, por favor. Falem para um professor, para um coordenador. Grava. Porque começa no assédio. E depois, também não tem volta. Eu sei que é difícil fazer algo a respeito, porque você se sente desrespeitada. Você se sente violentada, você se sente tudo. Você se sente mal com você mesma. Mas é isso o que eles querem. Eles querem humilhar você, para eles terem poder sobre você. Então não se cale diante do opressor. Não se cale. Denuncie. Pode ser para a polícia, para um aplicativo, né, do Uber, pode ser para um professor, coordenador, para os seus pais, para alguém que você sabe que vai acreditar em vocês. Não deixe as pessoas fazerem o que elas quiserem com vocês. Não deixem. E se você é menor de idade, pelo amor de Deus, não deixa ninguém encostar no seu corpo sem permissão.
Ah, ele passou a mão em mim, mas era uma brincadeirinha. Não é uma brincadeirinha. Não é. Nunca ande sozinha na rua. Ande com alguém do seu lado. Ou ande com alguma coisa nas mãos. Para que você possa, no mínimo, se defender, bater de volta e sair correndo. E ligue para a polícia. Não esperem o pior acontecer. E vocês também podem conversar sobre isso, porque guardar tudo isso com vocês é a pior saída. Então, se vocês estão sofrendo assédio ou se vocês acham que vai acontecer, não fiquem quietas. E eu sei que muitos pais, as pessoas à sua volta podem não acreditar em você. Então, se vocês sentem que não podem confiar em ninguém para contar uma coisa dessas, escrevam nos comentários como uma forma de desabafo. E vocês também podem ligar no 188, porque a informação é confidencial e não vai sair dali. E se vocês sentirem que a vida de vocês está em perigo por causa de algum homem, você não vai esperar alguém acreditar em você. Você vai ligar nesse número aqui, que é contra a violência das mulheres. E eu espero que vocês se sintam menos sozinhas com esse vídeo. De vocês verem que não é só vocês que passam por isso. Eu também passo. E eu sei o quanto é ruim você desconfiar de muita gente. E fizeram até um experimento social em que perguntam. A pergunta era: você preferiria ficar trancada em uma sala com um homem ou em uma floresta com um urso? Todas as mulheres entrevistadas responderam a mesma coisa. E eu responderia o mesmo. O urso vai te na mesma hora e acabou. Mas o homem... Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo ajude vocês, que vocês se sintam compreendidas. E até a próxima.